Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão avança na corrida espacial e UFMA pode ser beneficiada com novo lançamento. 2 mulheres morrem após carro sair de pista na BR-316. Senai abre vagas em 5 cidades com salários de até R$5 mil. 6 meses depois, desaparecimento de irmãos em Bacabal ainda é um mistério. Trem da Vale, passageiros afetados por suspensão de viagens após acidente podem remarcar bilhetes ou pedir reembolso em até 30 dias. Homem desaparecido é localizado pela PRF às margens da BR-135. Tribunal de Justiça deve explicar ao STF pagamentos acima do teto. IBGE amplia prazo de inscrições para a seleção com mais de 8 mil vagas temporárias. Tem política com Felipe Clã. STF cobra esses penduricalhos de tribunais estaduais. Quando vai tesourar, melhor dizendo, as próprias togas no escândalo Master? Boletim da Copa com Paulo Pellegrini traz os últimos lances das oitavas, a intromissão de Trump e a derrota eloquente dos Estados Unidos. No Rádio Opinião, as diferenças entre casamento e união estável. A gente vai conversar com a advogada Ana Alice Torres. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 7/7 de 2026, 7 de julho de 2026, hoje é o dia do ingresso da mulher na Marinha. E hoje é Dia Mundial do Chocolate. Que delícia! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Mandando alô aqui para Joanildes Gaspar, lá no YouTube, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos aqui no YouTube da 106. Muito obrigado, vai lá também no chat, siga a gente, tá? Lá em Universidade FM 106, dê essa moral pra gente, curtir, compartilhar e ficarmos juntos aqui no YouTube. Olha, tem www.universidadefm.ufma.br, Mayra Nogueira. A gente vai agora para a previsão do tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta terça-feira, em São Luís e no Maranhão, devem ter um dia de tempo instável, com o sol aparecendo entre nuvens. A previsão indica a possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente em alguns períodos da tarde. A temperatura deve continuar elevada, mantendo o clima quente e abafado na região. A alta umidade do ar pode aumentar a sensação de desconforto térmico. Por isso, é recomendável sair preparado para o calor e também para pancadas de chuva. Pode chover à tarde e à noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade é 94% e a temperatura de 26 graus. Adalberto. Vamos aqui à tábua de maré, Mayra Nogueira. Neste dia 7, a primeira pré-amar acontecerá às 11h51 da manhã com 5,1 metros. A segunda às 23 horas e 57 minutos com 5 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu, agora sim, às 5h44 da manhã com 1 metro. A segunda será às 6h08 da tarde com 1,1 metro.
Manchetes do dia. Agora sim, vamos às manchetes dos principais impressos locais, começando aqui com o Imparcial, e você, claro, confere com a gente lá no YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Por aqui, em O Imparcial, manchete de hoje, Maranhão tem superávit de 437 milhões de dólares na balança comercial. Olha só, Maranhão encerrou o primeiro semestre do ano com desempenho positivo no comércio exterior, consolidando-se entre os principais estados exportadores e importadores do país. Que maravilha. Mara Nogueira, ainda aqui em O Imparcial. Após São João, turismo mantém ritmo aquecido após São João. É isso aí. Acordos. Maranhão tem mais de 5.000 audiências de conciliação agendadas. E ainda, eleições 2026, colégios eleitorais estão no foco dos candidatos. Fora da Copa, Brasil volta com bolso cheio. Com certeza, né? A seleção brasileira deu adeus ao sonho do Hexa na Copa do Mundo de 2026, após perder por 2-1 para a Noruega nas oitavas. Apesar da eliminação, a Confederação Brasileira de Futebol voltará dos Estados Unidos com os bolsos cheios. A campanha até as oitavas de final fez o Brasil embolsar 15 milhões de dólares em premiação. Valor direcionado às seleções que ficaram entre 9º e 16º lugares. Finalizando, Mayra. Inscrições gratuitas no ProUni para o segundo semestre começam nesta terça-feira. E vamos agora ao Jornal Pequeno, né? Jornal Pequeno, nesta terça-feira. Hoje, portanto, a manchete está aí, Mayra, contigo? Já Dino e Moraes cobram explicações do TJ Maranhão e mais 6 tribunais sobre pagamentos acima do teto. Além do Maranhão, foram intimados os tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Daqui a pouquinho, Felipe Clã traz comentário de política, claro, falando sobre isso também. FIEMA realiza missão técnica voltada ao fomento da economia do mar. Fundação Antônio Dino, mantenedora do Hospital do Câncer Aldenora Belo, completa 50 anos. Justiça nega pedido de prefeito preso por homicídio de PM e mantém tornozeleira eletrônica. E novas tarifas dos Estados Unidos podem afetar 4.200 produtos brasileiros, diz CNI. É isso aí, é a campanha da família Bolsonaro para a presidência do Brasil. 7h24 agora, esses são os destaques dos principais impressos locais. Daqui a pouquinho, manchetes dos portais. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h26, de volta no Jornal Rádio Universidade. Conversamos agora com Borges Júnior. Borges traz informações do trânsito. Borges, bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações com atenção à altura do bairro Coafuma, nesse trecho da via.
o fluxo ele é maior para quem está se deslocando no sentido centro, no sentido elevado do trabalhador, repetindo o que acontece nos principais corredores da capital neste horário. Desta forma, então, acontecendo nesse trecho da via, fluxo maior para quem está se deslocando no sentido centro. Nessa mesma altura, mas para quem faz a movimentação oposta, a movimentação para o bairro, o condutor ele encontra um número considerável de veículos, mas sem alterações que comprometam a normalidade para o horário, portanto, então, fluxo seguindo sem intercorrências nessa altura da Avenida Jerônimo de Albuquerque, trecho do bairro Coafuma. Adalberto, Mayra. Obrigada, Borges, pela sua participação. Na volta tem mais. Adalberto, tem mais informações do trânsito. Inclusive, você, ouvinte que está nos acompanhando, pode interagir pelo nosso WhatsApp, 992-17-2647. Participe. É isso aí. Aqui pelo mapa do Waze.com, né, a tranquilidade na maioria das vias. Claro que na BR-135 o trânsito segue muito demandado, né, como todo dia na maioria dos dias a gente tem observado, né? Só que hoje já está emendando aqui com a Avenida Guajajaras, tá? Aconteceu alguma coisa por lá, será que foi um acidente? Enfim, se você tiver informação, quiser mandar aqui para a gente, né? 992-17-2647, já pegando também a entrada da Avenida dos Franceses, tá? Aquela região ali está muito complicada neste momento. Da cidade. E vamos com Borges trazendo informação, não é isso, Borges? Falar sobre o CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, Maranhão, avança na corrida espacial e a UFMA pode ser beneficiada com o novo lançamento. Maranhão volta a ganhar destaque no setor espacial. A empresa sul-coreana InnoSpace fechou acordo com a estatal brasileira Alada, acordo para realizar o lançamento do foguete suborbital SEPT no Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, isso no segundo semestre deste ano, segundo semestre de 2026. A missão ela vai testar tecnologias e cargas úteis, cargas destinadas a pesquisas científicas. A expectativa é que o projeto também abra novas oportunidades para instituições de pesquisa, instituições, a exemplo da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, além de fortalecer a atividade espacial aqui no estado. Ele vai ser o segundo, esse foguete agora vai ser o segundo foguete comercial lançado a partir do Brasil, lançamento previsto para o segundo semestre. O primeiro foi o Rapt Nano, também da InnoSpace. Ele decolou de Alcântara o ano passado, 2025, mas sofreu uma falha durante o voo e foi destruído sem deixar feridos. Segundo a empresa, o novo foguete ele foi desenvolvido para testes tecnológicos, pesquisas científicas, também experimentos em microgravidade. O veículo ele conta com motor híbrido e sistema de telemetria para acompanhamento dos dados durante o voo. O relatório do CENIPA apontou que o acidente com o Rapt Nano ele foi provocado por um problema de vedação do motor, problema identificado após remontagem de componentes. A nova missão deve servir para aprimorar a confiabilidade dos futuros lançamentos comerciais, lançamentos realizados, feitos aí a partir de Alcântara. Outras informações relacionadas à UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. São 7h30, Adalberto, vamos falar ainda aqui com o Borges Júnior sobre o acidente que 2 mulheres morreram após o carro sair de pista na BR-316. Mais detalhes, Borges. Mayra, as 2 mulheres foram identificadas como Helena Silva Fernandes e Jessi de Sena Lécio. Elas perderam a vida em um acidente registrado na BR-316, na zona rural de Olho d'Água das Cunhãs. As vítimas, elas moravam em Governador Nunes Freire, elas seguiam viagem para Teresina, no Piauí, onde fariam consultas médicas e, segundo as primeiras informações,
o motorista ele tentou desviar de um animal que estava na rodovia durante a manobra. Então, o carro tocou o pneu de uma carreta, saiu da pista e desceu uma ribanceira. As duas passageiras, elas morreram no local e ficaram presas às ferragens. Outras 3 pessoas que também estavam no veículo foram socorridas pelo SAMU, pelos serviços de atendimento móvel de urgência. Os feridos, eles foram encaminhados em estado grave para o Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos, unidade hospitalar que fica em Bacabal. Agora, as causas do acidente, elas vão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. Roberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h31. Em seguida, tem Felipe Clã com análise de política. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32. Agora, estamos com ele, Felipe Clã, para análise política nesta terça-feira. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes desse jornal impecável da Rádio Universidade. Meu caro Adalberto, ontem nós esquecemos de fazer um registro importantíssimo da nossa Mayra, a nossa diva do adivinho. Ela acertou, só que ao contrário, né? Ela disse que ia ser 2-1. Eu não podia deixar a Mayra de fazer esse registro. Eu lembrei disso antes. Pois é. Esquecemos de falar isso. Pois é, Felipe. Nem sempre a gente acerta, né? Não, olha, eu encontrei... Pelo menos a intenção. Eu encontrei um político na porta do supermercado, lá da região de Caxias. Ele disse: olha, a moça lá acertou, ela só errou o time. Quase. O brasileiro está sempre pensando de forma positiva, né? Nós somos resistentes, resilientes, a gente não perde, não pode, né? Faz parte, com certeza. E nós tivemos um ouvinte, né? O Éden Júnior acertou o placar. Esse acertou de vez, porque ele fez. O placar dele foi 2-1, não é isso, Adalberto? Se ele apostou, foi nas bets, ou sei lá, alguma coisa assim, ele deve ter ganhado uma grana. 2-1, mas para a Noruega. Que ele... Infelizmente, né? Infelizmente. Olha, daqui a pouquinho, inclusive, Paulo vem com as últimas da Copa do Mundo, tá? E olha, tem tanta bandalheira, viu, Felipe Clã, que a gente fica só naquela, né? Você vai ter na questão política, né? Adentrando ali o esporte. A gente já falou sobre esporte, mas a gente vai falar de política mesmo aqui com o Felipe Clã. Felipe, falar desses penduricalhos aqui dos tribunais estaduais. Olha, o Maranhão entrou no pente fino aí do STF, né? E só que o STF também, ele precisa passar um pente fino nele também, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa, acho altamente louvável quem vai proteger o nosso dinheiro, né? Porque moralmente os poderes no Brasil, né, é um caos. Sempre foram. E mais do que nunca, mas nós temos que lembrar que o judiciário extrapolou todas as relações possíveis e imagináveis entre os poderes e com a população. Na é verdade, a população hoje não faz mais o STF nem o Poder Judiciário como referência. Há muito pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos, as pesquisas mostravam que o que ainda sobrava de credibilidade era o Poder Judiciário. Lamentavelmente, não é mais. Agora, querem fazer, então façam também os paralelos, a periferia em torno do Supremo Tribunal Federal. Os nossos juízes do Maranhão e dos outros estados receberam a mais
Pois muito bem, bote para devolver, mas responsabilize, CNJ, tire os cargos. Nós não temos, não sei quantos desembargadores aí que continuam recebendo, né, e foram pegos com a mão dentro do jarro, e nada aconteceu, e agora querem fazer esse desvio de atenção, né, dizer que eles são os moralistas, que eles são os corretos, são os honestos. Parem com isso, né? Nós levantamos 4h pouco da manhã, mas não é para servir de besta, nós já somos sofredores desses senhores que não têm capacidade de exercer esses cargos. O que eu quero saber é o seguinte: eles vão passar a tesoura também na toga deles, com todos os escândalos de Vocaro, de Master, o Alexandre Moraes vai ser afastado, o outro lá, que eu não lembro nem o nome, entendeu? Vai ser também afastado? Não, ninguém vai. Esse escândalo vai sumir. Por quê? Porque todo mundo está envolvido, em todos os poderes, em todos os lados, em todos os partidos possíveis e imagináveis, meu caro Adalberto. Felipe, eu não sei se eles vão passar essa tesoura nas togas, né, nas próprias togas, porque ali é muito pano, né? Você já viu ali como é complicado costurar, enfim, trabalhar com aquilo é um pano muito refinado, né? Vai ser difícil passar essa tesoura. E a tesoura precisa estar bem afiada também, senão não vai passar. Enfim, e em relação aí, claro, né, a esse respeito aos ministros, né, e indenização ao cidadão Flávio Dino, não estou entendendo essa situação. Então, o Flávio, um funcionário público da Alerj, né, a Assembleia do Rio de Janeiro, faltou com respeito quando ele era ministro da Justiça. É o que eu digo aqui, nós julgamos os empregados públicos que são eles. Se eles querem ser empregados públicos, se eles querem receber nosso dinheiro, eles têm que, sim, aprender a respeitar as críticas, os olhares, as pontas dos dedos, né, para melhorar. Ou então eles pensem antes de fazer. A mesma coisa são as pessoas que atacam o cidadão, né? Esse senhor atacou o cidadão Flávio Dino, que é um homem ilibado. Não há nenhuma denúncia, nenhuma acusação que eu conheça contra Flávio Dino. Todas que tentaram fazer não funcionou. E foi feito um acordo, né? Foi pago R$25 mil, ou vai ser pago R$25 mil, exatamente como forma de indenização, né? Não sei se esse senhor... qual é o lado político dele, mas não sei se doeu no bolso e se doeu na consciência dele. Eu espero que sim, que respeite a pessoa do Flávio Dino, que é uma pessoa admirável, um notável jurista, um cara de família, um cara que se dá o respeito, né? E que esses malucos, porque não há outro termo colocar, né? Eu não vou colocar que o cara é sem vergonha, porque eu não conheço a história do cara, mas é maluco, né? Precisam saber segurar a língua. Se não souber, meu caro Adalberto, costura a boca, dá no mesmo sentido, dói menos do que pagar R$25 mil. Pelo amor de Deus, Felipe. Falar agora da Polícia Militar indignada, Braide, e os efeitos que devem acontecer antes de atacar ou depois de atacar. Que efeitos são esses, Felipe? Olha, deixa eu falar uma coisa. O Braide, né, ele é um autoconsciente, como eu sempre chamo. Mas você, quando está numa campanha na proporção do Estado, você precisa analisar, avaliar cada palavra, cada estratégia de ataque, principalmente de ataque, né? E me parece que, novamente, o Braide pecou. Não sei se por não ter a capacidade de escutar, porque o que nos chega de notícias é que ele não escuta ninguém, né? A decisão é dele, a forma é dele, o encaminhamento é dele. Ele foi fazer uma crítica
muito severa contra o Brandão, querendo atacar o Brandão, utilizando as promoções da Polícia Militar. Promoções essas esperadas há muitas décadas, não é pouco tempo não, entendeu? Quantos e quantos militares eu conheço que acabaram envelhecendo, se aposentando ou morrendo e não tiveram suas promoções, né? Nunca foram aplaudidos pelo esse trabalho fantástico de nos proteger. E ele fez essa crítica, entendendo que as promoções da Polícia Militar seriam um esquema eleitoral para agradar o batalhão. Errou feio. Errou feio como cidadão, errou feio como político e principalmente como pré-candidato a governador. Nós podemos criticar, sim, atitudes erradas quando a abordagem ou ações da Polícia Militar violentas que não defendam o cidadão, mas não que os direitos deles de serem promovidos, de terem qualidade de vida e terem uma aposentadoria digna, podem ser colocados na mesma panela e serem julgados por um pré-candidato. Vale um conselho? Pense antes de falar. É a segunda vez que nós trazemos aqui pautas que machucou. Muitos militares, muitos da ativa e aposentados, mandaram mensagem, né, dizendo: clã, nos defenda. Né, você sempre aplaudiu a Polícia Militar do Maranhão. Eu, novamente, estou aqui aplaudindo a Polícia Militar do Maranhão e pedindo que esses senhores pré-candidatos pensem antes de falar, meu caro Adalberto. Felipe, foi mais de 2 vezes, eu acredito que até 3 vezes em relação à quantidade. É isso aí. Aqui no programa 3, é verdade. Felipe, agora falar sobre Bolsonaro, né, e os filhos e a família, enfim. Lembrar aí, né, que o Brasil ganhou algum campeonato mundial no governo de Jair. Olha a loucura, o garoto Flávio, né, continua sendo meninão, né, para a alegria do PT, para a alegria do Lula. A culpa daquele time não ter jogado, não ter ganho, entendeu? De termos aquele técnico masca-chiclete, né? Lembrando, ele vai ficar até 2030, viu, pessoal? Não adianta criticar, porque ele vai ficar. A culpa foi do PT. Se perdeu a Copa por causa do PT. Olha onde é que nós chegamos, o nível de incapacidade, de discernimento das pessoas. Pelo amor de Deus. Isso aí deve estar sendo incentivado pelo imperador, né? Você sabe que é o imperador, né? O nosso presidente americano, que conseguiu, né, fazer a FIFA, que é um organismo honestíssimo, corretíssimo. Ninguém nunca foi preso, nem na CBF, nem na FIFA, né? A nossa CBF não é comandada pelo Supremo Tribunal Federal, muito menos por filho de ministros. Vamos parar com isso, né? Não é? Dizem que o próximo presidente da CBF aqui é o filho do Gilmar Mendes, né? Tá tudo se arrumando para ser isso. Vamos ver se as coisas vão se confirmar. Mas ele precisa ainda ser eleito, é melhor ele ficar onde ele está. Ele é um vice-presidente lá de uma federação lá de Cuiabá e ele é que manda na CBF. Parem com isso, pelo amor de Deus, respeitem a imprensa. Né? Agora, dizer que a culpa é do PT, né, cai na chacota. Né? Não tem como não achar graça, meu caro Adalberto. Pior que tem gente que acredita, viu, Felipe? Tem muita gente que acredita nisso. Né? Enfim, para a gente finalizar, não para a redução penal, sim para os direitos das crianças e adolescentes no Brasil.
Olha, você sabe que eu fui gestor da juventude, eu fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, fui presidente da FUNAC, membro fundador do Conselho da Juventude, membro do Conselho fundador dos Direitos Humanos, do Conselho. Olha, parem, políticos, parem de querer culpar as crianças, a culpa que vocês têm. Vocês são incompetentes, inoperantes. A culpa dessas crianças estarem assaltando não são dessas famílias, não são dessas crianças, são culpas de vocês que se ofereceram para serem gestores, para serem legisladores. Agora querer reduzir a penalidade na final, este presidente da Câmara, esse menino criado numa família envolvido em corrupção até o pescoço na Paraíba, querer vir falar em moral. Parem com isso, larguem nossas crianças, esqueçam nossos adolescentes, coloquem escola em tempo integral, coloquem esporte, parem de roubar o direito delas serem felizes. É muito triste, Adalberto, e eu quero dizer uma coisa, e gostaria de convidar a Rádio Universidade para que todo dia esse tema esteja sendo discutido aqui durante este jornal, lembrando as pessoas, o seu filho pode ser vítima desses senhores e senhoras que não sabem ser gestores, muito menos parlamentares, e aí a culpa é da família brasileira, a culpa é das nossas crianças e adolescentes, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. É a extrema-direita investindo no que ela mais adora, né? Que é falsos problemas. 7h47. Felipe Clã, muito obrigado aqui pelas informações e análise. Claro, a gente espera você amanhã com mais aqui no Jornal Rádio Universidade. Muito bem. Viva a Rádio Universidade. Mara Nogueira, vamos para o break. Paulo vem em seguida. Tem Dica Saudável. Paulo com um comentário de esporte. Falar sobre Copa do Mundo, né? Claro. É rapidinho. Dica Saudável. Você quer começar uma nova dieta, mas só de pensar em fazer um monte de restrições e passar fome em alguns casos, deixa a ideia de lado. Mas perder peso não é sinônimo de passar fome. Na realidade, para emagrecer de forma saudável, é preciso se alimentar corretamente e fazer boas escolhas certeiras. Confira agora alguns truques para emagrecer. Primeiro, leia os rótulos dos alimentos. Saber o que está indo para o carrinho é parte essencial do processo de emagrecimento. Rótulos informam sobre açúcar, gorduras, sódio e ingredientes em geral. Muitos produtos aparentemente inocentes e até os que vendem como fit podem esconder quantidades altas de açúcar e aditivos. Ler com atenção evita armadilhas e ajuda a fazer escolhas mais assertivas. Também dê preferência a proteínas magras. Priorize em todas as refeições, com o tofu, ovo, feijão e frango. Isso ajuda a emagrecer mais rápido e perder barriga. Esses alimentos aumentam a liberação do hormônio peptídeo, que promove a saciedade, diminuindo a fome e facilitando a perda de peso. Por fim, use ingredientes diferentes nas receitas. Outra forma de evitar a monotonia é variar os ingredientes, ervas, especiarias e diferentes tipos de legumes e grãos mais saborosos. Os molhos à base de tomate também podem ser uma boa escolha para dar mais sabor às refeições. Assim fica mais fácil manter a dieta por mais tempo. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social.
É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h51, estamos aqui com Paulo Pellegrini. Ele vem, claro, para trazer as últimas informações e análise também da Copa do Mundo 2026. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Hoje vamos entrar no último dia das oitavas de final para decidir os dois últimos classificados para as quartas de final, com os dois últimos sul-americanos restantes em campo, Argentina e Colômbia. É isso aí, tá chegando a hora da grande decisão, né? As peças se movimentando, né? Claro, nesse tabuleiro. E olha, teve gente que quis manipular o tabuleiro, né? Tem gente que quis meter a mão grande, mas parece que o feitiço se virou contra o feiticeiro, né, Paulo? Exatamente. A gente não teve tempo para abordar esse assunto na edição de ontem, porque, claro, né, a grande pauta de ontem era a gente abordar os porquês da seleção brasileira não ter tido sucesso nessa Copa do Mundo. Mas, anteontem mesmo, à noite, já havia surgido a informação, a notícia, de que a FIFA tinha retirado a suspensão automática do atacante dos Estados Unidos, chamado Balogun, do jogo contra a Bélgica. O Balogun havia sido expulso na partida das 16 avos contra a Bósnia e, segundo o regulamento da Copa e, na verdade, de qualquer competição esportiva, uma expulsão significa suspensão automática para o jogo seguinte, ou seja, o atleta fica impedido de jogar a próxima partida. Isso ocorre da Copa do Mundo a um campeonato da quinta divisão. O mundo inteiro é assim. Pois bem, e aí a FIFA, surpreendentemente, resolve suspender a suspensão, num comunicado breve, rápido, sem explicações, dizendo que o atleta estava liberado para jogar. E, coincidentemente, minutos após o comunicado da FIFA, no Twitter pessoal do presidente dos Estados Unidos, surge a mensagem de que o presidente estava parabenizando a FIFA por estar corrigindo uma injustiça. Obviamente, o mundo inteiro ficou perplexo e suspeitando de que havia a interferência do governo norte-americano nessa decisão da FIFA. E essa confirmação surgiu ontem, durante o dia, quando, em uma entrevista coletiva, o presidente Trump é perguntado sobre o assunto e responde, na maior naturalidade, que de fato havia telefonado para o Gianni Infantino, pedindo para que a FIFA revisse o cartão vermelho. Ele ainda aproveitou para disparar suspeitas contra o árbitro que aplicou o cartão vermelho, que é o brasileiro Rafael Claus, dizendo que o árbitro era uma pessoa suspeita e que já tinha um histórico de ações suspeitas. Como o Adalberto falou agora há pouco, no diálogo com o Felipe Clã, a história dos falsos problemas levantados, né? Então, é mais um falso problema. Não há nenhum histórico relevante que possa colocar o árbitro brasileiro Rafael Claus sob suspeita, e não estamos falando aqui que o Rafael Claus não erra, ou seja, um árbitro infalível. A gente já tece aqui, naturalmente, críticas aos árbitros brasileiros o ano inteiro, mas nada que chegue a um nível de suspeita, ou seja, o que faria o árbitro brasileiro expulsar o atleta americano por algum motivo misterioso, não tem nada a ver. E a expulsão foi justa, diga-se de passagem. Uma entrada de sola no tornozelo do adversário, que é, em qualquer lugar do mundo,
passível de cartão vermelho. Então, ficou essa coisa absurda, né, do Balogun ter sido liberado e jogou ontem, né, acabou jogando contra a Bélgica. Uma situação que assisto futebol desde criança, há mais de 40 anos, nunca tinha visto nada igual nesse nível de importância e do local onde isso acontece. Ou seja, eu posso afirmar que foi a coisa mais absurda, o maior escárnio, a coisa mais vergonhosa que eu já vi no futebol. Um presidente de um país anfitrião de uma Copa do Mundo ligar para o presidente da FIFA solicitando uma ação totalmente fora das regras do jogo e a FIFA aceitar e tomar essa ação, né, e desempenhar essa ação. Nunca vi nada igual. Olha que eu já vi coisas de Eurico Miranda, já vi coisas aqui da CBF cheias de... Mas todas elas são, pelo menos foram, né, disfarçadas de alguma ação legal. Alguém descobre ali uma lei, algo que disfarce ali, né, há um recurso, julga-se uma liminar em cima da hora, de madrugada. Isso eu já vi várias vezes. Jogador suspenso não ter a suspensão revogada porque surge uma liminar. Mas sempre tem, pelo menos, o apoio, nem que seja também altamente suspeito, de alguma decisão judicial. Essa da FIFA não teve nem isso. Foi uma canetada. E aí é altamente constrangedor, porque eu fico me colocando na posição do jogador e do seu técnico. No caso, o próprio Balogun e o técnico dos Estados Unidos, que é o argentino Maurício Pochettino, ex-zagueiro da seleção argentina. Assim, em nome da honestidade do jogo, em nome do bom senso, em nome do respeito aos meus companheiros de profissão, que um deles iria substituir o Balogun, treinou a semana inteira para isso, né? O Pochettino já sabia que o Balogun não ia jogar, já estava com um esquema pensado para ter uma substituição e tal. Como é que o Balogun aceita uma coisa dessa? Entra em campo. Se eu sou um jogador, eu não entro em campo. Eu falo, eu quero agradecer ao esforço do presidente do meu país e da FIFA, mas em nome da minha moral, da minha retidão, do respeito que eu tenho ao meu nome, à minha família, aos meus companheiros de profissão e aos meus companheiros de profissão da Bélgica, eu não vou jogar, porque eu fui expulso, eu não devo jogar. E o técnico também não tem que escalar. Mas aí todo mundo muito cordeirinho, também oportunistas, aproveitando a onda. Na maior cara de pau, o técnico e o jogador, o técnico escala e o jogador joga. Aí, felizmente, para o bem do futebol, e aí não é nada contra a seleção dos Estados Unidos, são trabalhadores, são jogadores, é um time também globalizado, como são vários times da Copa, que a gente não... Eu particularmente, não coloco no futebol esse tipo de situação do opressor, do oprimido, torço para o time oprimido, porque o país assim assado, o outro escravizou, o outro foi escravizado. No futebol, acho que o futebol são pessoas que têm a cidadania do país, que escolheram uma profissão, que botam uma bola no pé e jogam. Então, não são políticos, esses caras que jogam, inclusive, muitas vezes nem concordam com essas decisões, com o que o país fez, não conhecem a história. Então, eu, particularmente, não costumo confundir. É como se fosse um músico, um artista, um profissional liberal, né, que o russo não tem culpa do Putin, o iraniano não tem culpa do Khomeini, o americano não tem culpa do Trump. Eu penso dessa forma, né? Mas é uma opinião muito pessoal. Então, nada contra a seleção norte-americana em si. Mas, para o bem do futebol, para a gente evitar que daqui para frente o Trump fizesse outras negações, que os árbitros entrassem em campo nas partidas dos Estados Unidos com medo de aplicar a regra do jogo e serem desautorizados por isso lá na frente. Aplica um cartão vermelho e a FIFA revoga. Dá um pênalti e a FIFA anula o jogo. Então, com medo da gente chegar à conclusão de que estaria tudo armado para os Estados Unidos ganhar a Copa do Mundo, porque o presidente dos Estados Unidos tem o poder de ligar para a FIFA e a FIFA obedeceu uma ordem dele, ainda bem que a Bélgica deu uma surra nos Estados Unidos ontem. 4-1, inapelável, sem nenhum problema de arbitragem. O árbitro do jogo foi muito bem, apitou com firmeza, enfim, todos no gramado se comportaram bem, o torcedor americano, o jogador americano, o técnico americano, perderam de cabeça erguida, foram para o vestiário, não teve confusão, não teve nada que justificasse esse clima de terror que o jogo acabou tendo antes do jogo começar, em função dessa decisão subserviente, né, calhorda da dona FIFA, em função de um pedido imbecil de um presidente do país. Então, felizmente, para o bem do futebol, nada contra a seleção dos Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos foi eliminada da Copa,
porque a gente agora vai ter uma Copa do Mundo em que eu acho que o presidente dos Estados Unidos não vai ter mais motivos para ligar para a FIFA e interferir de forma totalmente vergonhosa, ilegítima, e outros adjetivos que a gente pode colocar, nos rumos do futebol. Eu detesto jogo de futebol decidido fora das 4 linhas. Nunca gostei de partida anulada, de tapetão, de STJD, de gente que aplica, pega uma lei não sei onde, isso aqui não pode mais e anula o jogo. Isso não existe. Futebol é quem entra em campo e joga. E agora, me parece, a Copa do Mundo vai ser quem entra em campo e joga. Essa é a expectativa, né? A gente sabe que até o finalzinho lá, Donald Trump em casa, ele, de alguma maneira, ele pode, né? Essa é uma possibilidade, né? E também ele vai participar lá do final, né? Enfim, entregar o troféu e essa coisa toda, né? Tem essa participação ainda. Paulo, quais os lances de expectativa, né? De hoje e também os de ontem, né? Teve muita coisa além, claro, né? Dessa vitória eloquente da Bélgica, né? Em cima dos Estados Unidos. Teve, enfim, outras partidas, né? Teve a Espanha. Isso. Cristiano Ronaldo foi embora também, Portugal não deu, né? Não avançou, enfim. E as expectativas para hoje também? Até agora, na verdade, infelizmente, para nós, o único jogo das oitavas em que o favorito, ou aquele que tem mais camisa, ou aquele sobre o qual se tinha mais expectativa, caiu, foi o Brasil. Todo mundo fez a sua lição de casa. A França eliminou o Paraguai, é isso? E assim vai, para não citar todo mundo, mas o Marrocos eliminou o Canadá, então se esperava que passasse França e Marrocos, passaram. E Bélgica e Espanha passaram, porque Espanha é melhor que Portugal e a Bélgica é melhor que os Estados Unidos. A Inglaterra é melhor que o México, passou a Inglaterra. Só o Brasil, que, em tese, 5 títulos mundiais, camisa pesada, e também mais talento em campo, sim, era melhor que a Noruega e vacilou, por conta dos motivos que a gente elencou ontem aqui. Então, hoje tem mais 2 partidas que se espera-se também que haja vencedores entre os chamados favoritos. Argentina e Egito. Seria uma grande zebra, enorme zebra, a Argentina ser eliminada pelo Egito. Embora a Argentina tenha tido um susto gigantesco contra Cabo Verde, jogou mal, fisicamente foi envolvida e ganhou pelos lampejos dos seus talentos individuais, principalmente o de Messi, mas talvez tenha aprendido a lição e vai entrar hoje contra o Egito com outro tipo de postura. E o Egito tem menos talento que Cabo Verde no sentido do jogo jogado, né? Embora seja um time fisicamente mais forte e mais experiente. E na outra, a última partida que resta, que é Suíça e Colômbia, aí tem um equilíbrio. No papel, a Colômbia é a favorita. A Colômbia tem mais gingado, talento natural, opções de ataque, enfim, até um elenco um pouco mais recheado. Mas é muito parecido com o Brasil e Noruega. Mas a Suíça é aquele time europeu, mais quadradão, de marcação. Tem também grandes atacantes, inclusive o atacante revelação da Copa, que é o Johan Manzambi, 20 anos de idade, é o cara a ser vigiado na Suíça, está jogando muita bola. Então, um jogo um pouco mais equilibrado. Mas a Colômbia é levemente favorita. Ontem a Espanha conseguiu cumprir o seu favoritismo num jogo dificílimo contra Portugal. A Espanha não conseguiu impor o seu jogo, como impôs em outras partidas, mas, de maneira geral, controlou e conseguiu fazer o gol no final. E a Bélgica a gente já abordou. Então, a tendência, nós já temos aí 3 quartas de final definidas, né? França e Marrocos, Espanha e Bélgica. Quem passar dos 2 jogos vai para a semifinal. E Noruega e Inglaterra, aguardando os vencedores dos confrontos Argentina e Egito, Suíça e Colômbia. 10 seleções restantes, das quais apenas 4 campeãs mundiais, né? Inglaterra, Argentina, Espanha e França, e 6 postulantes ao título que nunca venceram. É isso aí, Paulo. Vamos ficar na expectativa, tá? Amanhã você volta, traz mais informações e análise aqui com a gente. Muito obrigado, um bom dia e até amanhã. Até amanhã, valeu. Mara Nogueira, a gente vai agora para o Rádio Ciência. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem Rádio Opinião também, tá? Não perca. Estudantes da UFMA monitoram satélites com estação terrestre de telemetria. Você sabe o que é o efeito Doppler? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência.
Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. De olho no espaço, estudantes da UFMA monitoram satélites com estação terrestre de telemetria. Imagine acompanhar em tempo real o funcionamento de um satélite, um foguete ou até de sistemas aqui na Terra, como carros, drones e estações meteorológicas. Essa é a função das estações terrestres de telemetria: receber, armazenar e analisar dados à distância sobre o desempenho de equipamentos e missões, sem a necessidade de estar no mesmo local fisicamente. A tecnologia já faz parte do cotidiano, em aplicativos de localização, rastreamento de frotas, monitoramento climático e sistemas de segurança que dependem de dados em tempo real para funcionar. Na Universidade Federal do Maranhão, esse recurso passou a integrar a formação de futuros engenheiros espaciais. A UFMA conta com uma estação terrestre de telemetria instalada no Núcleo Avançado de Empreendedorismo da universidade, onde estudantes têm contato direto com as tecnologias usadas em missões espaciais e em projetos de comunicação via satélite. A acadêmica de Ciência e Tecnologia, com ênfase em Engenharia Aeroespacial, Maria Luísa Monteiro, explica por que ter uma estrutura como essa faz diferença na formação dos alunos. A presença de uma estação de telemetria terrestre dentro de uma faculdade de engenharia aeroespacial é muito importante porque ela proporciona uma oportunidade de aprendizagem que vai muito além da sala de aula, justamente por permitir o contato com algo prático, em aperfeiçoar os conhecimentos técnicos de forma prática. E assim, por meio de um projeto como esse, de uma estação de telemetria, os estudantes desenvolvem diversas competências técnicas, trabalham em equipe, solucionam problemas reais e compreendem como funciona uma operação aeroespacial completa. Então, essa experiência, ela aproxima a universidade das demandas do mercado e da pesquisa científica, já que o mercado aeroespacial é um mercado cada vez mais crescente no nosso país. E a nossa universidade está formando profissionais mais preparados para atuar em áreas como o desenvolvimento de foguetes, satélites, sistemas embarcados em missões espaciais, justamente por poder proporcionar a prática em uma estação de telemetria terrestre. Mais do que aproximar os alunos da rotina de quem trabalha no setor espacial, a estação funciona como laboratório para testes e desenvolvimento de novos projetos. É acompanhando os dados em tempo real que os estudantes conseguem entender como os sistemas se comportam na prática e corrigir falhas antes que comprometam uma missão. Pedro de Moraes Rego Matos Braga Rodrigues, também do curso de Ciência e Tecnologia com ênfase em Engenharia Aeroespacial, explica como essa vivência prática contribui para o desenvolvimento das missões espaciais do curso. O estudo da telemetria ele é essencial porque permite monitorar continuamente o estado de, por exemplo, satélites enquanto ele está em órbita. Por meio dela, a equipe em solo ela recebe informações como temperatura, nível de energia interna das baterias dos dispositivos, além de parâmetros como localização. Com esses dados, é possível a gente identificar falhas e assim corrigi-las, garantindo com que a missão opere de forma segura. Além disso, ter um equipamento próprio, que no caso é a estação de solo, com antenas e sistemas de comunicação eficazes, é fundamental para aprender como estabelecer contato com o satélite. Assim, entender como recebe os seus dados de telemetria e enviar os seus comandos para alterar o seu funcionamento. Essa experiência prática ela permite testar os sistemas em condições reais e também desenvolver soluções mais confiáveis, assim preparando melhor as equipes para futuras missões espaciais. Quem também se beneficia diretamente dessa infraestrutura é a Guará Space, empresa júnior vinculada à Engenharia Aeroespacial da UFMA, que tem como missão formar profissionais de destaque na área espacial e transformar conhecimento acadêmico em projetos práticos, além de firmar parcerias que aproximam a universidade da indústria e abrem portas para novas oportunidades profissionais. Nesse cenário, ter uma estação terrestre de telemetria à disposição se torna um diferencial para os projetos da equipe. Maria Luísa
destaca como essa estrutura fortalece o trabalho desenvolvido pela empresa Júnior. Nós temos que o objetivo da Guará Space é incentivar os seus membros a participarem de todas as etapas da operação da estação de telemetria, porque todas as etapas são muito importantes para o aprendizado de um aluno de engenharia aeroespacial, já que elas vão desde a montagem e configuração dos equipamentos, testes de comunicação, calibração das antenas e acompanhamento da recepção dos dados durante as operações, até o aprendizado e o uso de softwares facilitadores como o GPredict, que permite acompanhar a trajetória desses satélites. E após esse acompanhamento da trajetória, ainda é possível analisar e tratar os dados recebidos por esses satélites para avaliar o desempenho deles, identificar possíveis melhorias, o que o satélite está fazendo, por onde ele está andando, o que ele está transmitindo, de modo que com essa experiência nós podemos adquirir conhecimentos de forma prática em áreas como programação, eletrônica, telecomunicação e principalmente engenharia aeroespacial, já que todas essas áreas compõem a engenharia aeroespacial em uma realidade profissional. O trabalho com a estação de telemetria é orientado por professores do curso de Ciência e Tecnologia e da Engenharia Aeroespacial da UFMA, que acompanham de perto o desenvolvimento das missões espaciais e dos projetos da Guará Space. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o efeito Doppler, você sabe o que é? O efeito Doppler é a mudança que percebemos na frequência de uma onda, quando a fonte dela se aproxima ou se afasta de quem está ouvindo ou recebendo o sinal. Um exemplo simples: a sirene de uma ambulância soa mais aguda quando ela se aproxima e mais grave quando ela se afasta, mesmo que o som emitido seja sempre o mesmo. O mesmo fenômeno acontece com as ondas de rádio usadas na telemetria. Quando um satélite passa sobre uma estação terrestre, a frequência do sinal que ele transmite muda ligeiramente conforme ele se aproxima ou se afasta. E as estações precisam corrigir essa variação em tempo real para não perder o contato com o equipamento. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. De volta com o Jornal Rádio Universidade, são 8 horas e 14 minutos. A gente aciona o repórter Borges Júnior. Borges, voltando a falar aqui ao vivo, trazendo informações. Agora o Senai, né, abrindo vagas em 5 cidades aqui do Maranhão, salários de até R$5.000. Isso, processo seletivo aberto pelo Senai do Maranhão, está com inscrições abertas, processo que oferece 8 vagas para instrutor de ensino médio e superior. As oportunidades são para as unidades de Açailândia, Balsas, Caxias, Imperatriz e aqui a capital São Luís. As vagas de nível médio são nas áreas de alimentos e bebidas e também metalmecânica. Já para nível superior, há oportunidades em metalmecânica elétrica e segurança do trabalho. Os salários eles variam de R$4.000 a R$5.715, além de outros benefícios.
Os candidatos, eles devem ter a formação exigida para cada função, precisa também ter experiência mínima de 6 meses e conhecimentos básicos de informática. A maioria das vagas é para contratação por prazo indeterminado. Em relação às inscrições, as inscrições elas podem ser feitas até o dia 14 de julho, inscrições feitas de forma exclusiva pelo site do IEL Maranhão. Já a taxa de inscrição, a taxa ela é de R$ 70,00 para os cargos de nível médio e de R$ 90,00 para as vagas de nível superior. O edital completo ele está disponível no portal da seleção. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre essa situação, 6 meses depois desse desaparecimento de irmãos em Bacabal, ainda é um mistério. 6 meses após o desaparecimento dos irmãos Ágata e Isabelle, de 6 anos, e o Alain Michel, de 4, a polícia ainda não tem respostas sobre o caso. As crianças, a gente lembra, sumiram no dia 4 de janeiro, enquanto brincavam em uma área de mata na zona rural de Bacabal. O caso mobilizou uma grande força-tarefa, mais de 1.000 pessoas atuaram, bombeiros, policiais, voluntários, cães farejadores, foram usados também drones e helicópteros, ainda equipes de busca por terra, água e ar. 3 dias depois do desaparecimento dessas crianças, o primo das crianças, desses meninos, Anderson Cauã, ele foi encontrado com vida, estava desidratado e desorientado. A polícia, ele relatou que os 3 passaram por uma casa abandonada, isso antes de desaparecerem. Cães farejadores confirmaram a passagem das crianças pelo local. O desaparecimento também foi incluído em um sistema para ampliar a divulgação do caso em todo o país. Mesmo assim, nenhuma informação levou ao paradeiro dos irmãos. A investigação ela continua aberta e até o momento a Polícia Civil do Maranhão não divulgou novos avanços. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Borges retorna daqui a pouquinho com mais detalhes, informações, notícias aqui. Mayra, a gente vai para um break rápido, toma água e volta com Rádio Opinião, falando hoje sobre casamento e união estável. Rapidinho, a gente volta já. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, 4º Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião a gente faz uma entrevista para falar sobre as diferenças, detalhes, casamento e união estável. Para isso a gente conversa com a advogada Analice Torres. Analice, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. É um prazer estar Bom aqui, dia. principalmente para falar desse tema, né, e dessas diferenças que são tão pertinentes para toda a sociedade brasileira. Olha, verdade, e a gente vem aqui com números, né? 52%, né, quase 53% da população aqui do Maranhão, aqui no nosso estado, vivem em união consensual, né, com um parceiro sem estar formalmente casado, né? Isso aí são dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE. A gente precisa primeiro, claro, explicar, né, quais as principais diferenças entre um casamento e uma união estável, né? E por que é bom logo formalizar, né? Pois bem, o casamento e a união estável, ambos são formas de constituição de família, mas existem algumas diferenças. O casamento, a gente diz que é
um ato jurídico, um negócio jurídico solene, porque ele é composto de algumas fases. Então, os noivos, os nubentes, eles precisam fazer uma habilitação perante o oficial de registro, para verificar a regularidade desses noivos, para saber se eles de fato podem casar, se já não são casados e querem casar novamente ao mesmo tempo, que não pode no Brasil, é vedado, se tem idade para casar, então, se tem domicílio no Brasil, uma espécie de regularidade. Depois a gente vai para a fase de celebração, que é aquele momento em que os nubentes dizem o famoso sim. É nesse momento que o casamento ele se consuma. E, por fim, o casamento ele é registrado. Já a união estável, ela é uma entidade familiar diferente, porque na maioria dos casos, e como nós estamos vendo aí nos dados do IBGE, a união estável ela se constitui no dia a dia. Então, não necessariamente se faz indispensável essa formalização por meio de escritura pública ou contrato de convivência. Mas as pessoas vão ali compartilhando suas vidas no dia a dia e a união estável ela vai se configurando. Tanto é que não existe um lapso temporal mínimo ou máximo para a configuração de uma união estável. Tem várias características, né? Mas a união estável ela já é um meio caminho andado para o casamento, né? Eu queria que você explicasse justamente isso, né? Então, assim, se as pessoas estão ali com aquela coisa, porque tem uma questão burocrática, embora a gente tenha essas facilidades já tenham vindo, né? Bastante, ainda há uma burocracia. Que você explicasse justamente, né? Na questão burocrática, o casamento e a união estável, por favor. Então, como eu disse, o casamento ele tem um procedimento que é formal, para ter validade, para existir, ele precisa ser seguido. A união estável, não. Mas aquelas pessoas que desejam formalizar a união estável para trazer mais segurança jurídica, é interessante se dirigir a um cartório de registro civil de pessoas naturais para formalizar este contrato de convivência, essa escritura pública de união estável, para determinar ali o regime de bens, para determinar as regras básicas dessa união estável, porque casamento e união estável, apesar de serem diferentes, os direitos assegurados às pessoas que casaram, ou seja, aos cônjuges e aos companheiros, são bem parecidos. Então, em ambas as relações existem efeitos jurídicos, tanto em relação ao direito sucessório, quanto em relação à divisão do patrimônio, quanto em relação à escolha do regime de bens, aos filhos que podem advir ou não dessa relação. Então, em ambas existem direitos, esses direitos são equiparados, entretanto, a natureza jurídica do casamento é diferente da natureza jurídica da união estável, porque a união estável ela é mais simples e ela tem requisitos mais simples. As características da união estável são uma convivência pública, ou seja, publicizada, as pessoas socialmente precisam ver a outra pessoa como teu companheiro, como teu convivente, precisa ser uma união estável contínua, ou seja, sem essas interrupções, essa história de termina, volta, não. Precisa ser duradoura, entretanto, não existe nenhuma legislação que diga, olha, para ser união estável e para configurar a união estável, precisa de tantos anos convivendo juntos. Esse lapso temporal mínimo, ele não existe. Mas a principal característica da união estável é o objetivo atual de constituição de família. E nisso a união estável se difere do namoro, porque no namoro o objetivo de constituição de família ele é futuro, na união estável ele é atual. Então essa é a principal característica que difere a união estável do namoro também. Mayra. Com relação à alteração de nomes na união estável e no casamento, pode ser feita essa alteração ou somente no casamento? Tranquilamente. Tanto na união estável formalizada, mas aí você precisa formalizar, por óbvio, a união estável, por contrato de convivência e escritura pública, quanto no casamento. Na verdade, não é nem sobrenome, né? Eu falei nomes, são sobrenomes. Porque o nome, ele compreende o prenome e o sobrenome, então você não está errada. O prenome é o nome, é o nosso nome de batismo, né? O meu é um prenome composto, Ana Alice, e os sobrenomes são os nomes de família. Então, caso esse convivente ou esse cônjuge queira aderir ao sobrenome, ele pode, tanto na união estável quanto no casamento. Na união estável, a união precisa ser formalizada, mas
esse é um direito aí também para os conviventes, assim como os cônjuges no casamento. E com relação a filhos, quando já tem filhos ou quando os filhos aparecem durante o relacionamento? Como é que é feita essa divisão de bens? O que os filhos têm direito? Como funciona nessas duas, tanto na união estável como no casamento? Tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é sobre a presunção de paternidade. Quando se é casado e a mulher está gestante e ela precisa ali registrar o seu filho, existe a presunção de paternidade, ou seja, presume-se que o pai deste filho é o marido desta mulher. Este direito é assegurado no casamento. Na união estável, essa presunção de paternidade ela não existe. Então, o homem precisa ir ali fazer o registro deste filho de nascimento. Então, está aí mais uma diferença entre casamento e união estável. Em relação aos filhos que advêm de ambas as relações, não existe distinção entre os vínculos de filiação. Não importa se esse filho vem de um casamento, de uma união estável, se esse filho foi adotado, se esse filho é socioafetivo. Os direitos entre os filhos, para os filhos, são iguais. Claro, desde que registrados. Ana, falando agora sobre pessoas do mesmo sexo, isso tudo é igual para casamento, para união estável, tá tudo englobado, né? Tudo igual para as pessoas do mesmo sexo ou gênero, não existe distinção. Certo. E, olha, finalmente, né? Finalmente a gente pode, até pouco tempo a coisa não era assim, né? Enfim, o que se transformou justamente, Ana, em relação a esses aspectos, né? Gênero, sexo, enfim, para ter esses avanços e hoje a gente ter aí, claro, todas essas facilidades, né? Porque a burocracia também ela era muito, é uma coisa terrível, né? Importante dizer que o Brasil não tem ainda uma lei, uma legislação que regulamente ou que preveja, né, a possibilidade de casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo ou gênero. Este reconhecimento se deu por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, foi a partir desta decisão que pessoas que mantinham relações homoafetivas puderam tanto constituir união estável como casar-se, ou então converter essa união estável em casamento. Existia um fenômeno no Brasil que era, de repente, uma pessoa que vivia união estável homoafetiva, um desses companheiros vir a óbito, e este outro ficar desamparado socialmente, em razão do preconceito e dos estigmas existentes. Hoje, o Supremo fez esse reconhecimento e pessoas do mesmo sexo ou gênero podem casar e constituir união estável, bem como maternidade e paternidade, sem maiores problemas ou questões. Todos os direitos são assegurados em relação à divisão do patrimônio, direitos sucessórios e todos os efeitos jurídicos advindos do casamento e da união estável também. Eu acho que vale a gente falar sobre o regime de bens da união estável, que quando a união estável ela não é formalizada, o regime de bens ele vai ser o da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime residual. O que é que significa dizer? Que todos os bens adquiridos onerosamente, ou seja, com algum custo, durante essa união estável, serão divididos aí igualmente entre esses companheiros. Só não se comunica, se divide bens doados ou bens herdados, porque esse é o regime residual. Se essa união estável ela é formalizada, esses companheiros podem escolher qualquer outro regime de bens. Então, separação convencional de bens, comunhão universal, participação final nos aquestos, o regime que quiserem. Se não tiver formalizado, o regime vai ser o da comunhão parcial de bens. É exatamente sobre isso, mas de uma forma mais profunda, que a gente está falando, você falou exatamente sobre os direitos e deveres, que é a legislação brasileira, ela equipara as duas uniões. No caso de separação, eu sou casada e a outra pessoa, um outro casal, tem a união estável. Como é que funciona no caso de separação? Pronto. O casamento, ele vai ser finalizado em caso de separação, como se diz, pelo divórcio. O divórcio é um direito potestativo que cabe aos cônjuges, então basta que um queira, o divórcio ele vai acontecer. Podem até ficar
pendentes questões relacionadas à divisão dos bens, à guarda dos filhos, a alimentos, mas decretado o divórcio, ali estão cessados os deveres e direitos desses cônjuges. Na união estável, é necessário uma dissolução da união estável. Então, se a união estável ela não era, por exemplo, formalizada, você pode ingressar com uma ação de reconhecimento, cumulada com uma ação de dissolução. E assim se põe fim ao vínculo, né, desta união estável. Então, é uma ação de dissolução de união estável. Maravilha, maravilha. Olha, muito obrigado aqui, advogada Ana Alice Torres. Trouxe aqui todas essas informações relacionadas a casamento, união estável. Ana Alice, muito obrigado pela sua presença, suas informações. Espero recebê-la, né, em breve aí para continuar falando sobre isso tudo. Muito obrigada, eu sigo à disposição. Um prazer estar aqui e espero ser convidada mais vezes aí. Com certeza. Obrigado, Ana Alice. Com certeza. Muito obrigado e um bom dia. Mayra Nogueira, vamos de informação aqui no noticiário, né? Trazendo Borges. Borges vai falar agora, Mayra Nogueira, deixa eu ver aqui, a lista é grande, né? Vamos falar já falamos sobre o trem da Vale? Acho que ainda não, né? Os passageiros afetados por suspensão de viagens após um acidente, né, que aconteceu aí, podem remarcar bilhetes ou também pedir reembolso em até 30 dias. Borges, como é que está essa situação? Alberto, na verdade, a gente já trouxe essa informação no bloco anterior, a gente fala agora, na verdade, a gente traz agora essa informação, a informação da Vale, a Vale que suspendeu as viagens do trem de passageiro nos dias 5 e 6 de julho, isso entre São Luís e Parauapebas. Quem tinha passagem, portanto, marcada para esses dias, pode remarcar a viagem ou solicitar o reembolso integral, isso sem custos, mas tem que ser dentro desse prazo limite de até 30 dias. Essa suspensão, a gente lembra, ela foi provocada pelo descarrilamento de um trem de minério da Estrada de Ferro Carajás, registro acontecido por volta das 2 horas da madrugada do domingo agora, foi entre os municípios de Igarapé do Meio e Vitória do Mearim, cidades maranhenses. A composição ela havia saído de Parauapebas, no Pará, tinha como destino o terminal em São Luís e durante o acidente diversos vagões saíram dos trilhos e tombaram. Até o momento, a Vale não informou o que provocou o descarrilamento. Os clientes eles podem buscar mais informações por meio do telefone 0800 285 7000. Portanto, então, essa possibilidade aí, com atenção às viagens de trens passageiros suspensas dias 5 e 6, podem, então, serem remarcadas, solicitar também reembolso, caso você prefira, reembolso integral, isso no prazo de até 30 dias. Adalberto, Mayra. Borges, homem desaparecido é localizado pela PRF às margens da BR-135. Ele tinha um registro de desaparecimento. Esse homem, Mayra, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal durante um patrulhamento na BR-135, na altura de Itapecuru-Mirim, caso que aconteceu na noite da última sexta-feira. Os policiais avistaram o homem caminhando pela rodovia, estava próximo à unidade operacional da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e, segundo a corporação, ele estava desorientado e apresentava dificuldades para se comunicar. Durante, então, a abordagem, o homem ele informou que havia saído de São Luís e feito o percurso a pé, e após a consulta aos sistemas de segurança, os agentes da PRF confirmaram que existia um boletim de ocorrência de desaparecimento, registro no nome desse homem, no nome dele, registro feito no dia 29 de junho, depois então da confirmação, esse homem ele foi levado ao plantão central da Polícia Civil aqui em São Luís. A partir daí foram adotados os procedimentos legais e os familiares passaram a ser informados sobre a localização desse homem. Adalberto, Mayra. Que bom, viu, Borges? Ainda bem. Agora, mudando de assunto, falar aqui de volta, né? Tribunal de Justiça deve explicar ao STF pagamentos acima do teto. Felipe fez uma análise, falou um pouquinho sobre isso no começo do jornal, na análise política. E, enfim, as informações, Borges, mais uma vez.
Adalberto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que o Tribunal de Justiça do Maranhão e outros 6 tribunais prestem esclarecimentos sobre pagamentos a magistrados que teriam ultrapassado o teto constitucional. A decisão ela foi tomada após a divulgação de informações sobre os chamados supersalários. Os dados eles apontam que em maio houve pagamento de até R$495 mil, e aqui no Maranhão, um dos vencimentos registrados chegou a R$272 mil. Além do Maranhão, Adalberto, Mayra, a determinação também alcança os tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Paraná, ainda do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Os tribunais eles devem enviar as folhas de pagamento dos meses de abril, maio, junho e julho de 2026 deste ano, isso com a separação dos valores remuneratórios e indenizatórios, incluindo aí dados de magistrados, ativos, aposentados e pensionistas. O Supremo Tribunal Federal adverte que o descumprimento da determinação esse descumprimento ele pode resultar no afastamento dos presidentes dos tribunais, além da adoção de medidas nas esferas penal e disciplinar. Adalberto, Mayra. Borges, o IBGE amplia prazo de inscrições para a seleção com mais de 8 mil vagas temporárias. Boa notícia essa. Prazo prorrogado, ampliado até a próxima quinta-feira, dia 9 de julho agora, prazo de inscrição para o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As inscrições elas devem ser feitas de forma exclusiva via internet no site do IPFC. A taxa é de R$ 53. Ao todo, são 8.238 vagas temporárias para cargos de nível médio, com salário de R$ 2.128, podendo chegar aí até R$ 4.008. Também benefícios como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, ainda 13º e férias proporcionais. A seleção ela vai ser feita por meio de uma prova objetiva, essa prova que está marcada para o dia 27 de setembro. Os candidatos eles vão ser submetidos à avaliação por meio de 60 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, ética, ainda questões de geografia e conhecimentos específicos. Para participar, o candidato é necessário ter ensino médio completo, em alguns casos também exigida a carteira nacional de habilitação, a categoria B. O edital também prevê cotas e isenção da taxa de inscrição para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos em relação ao resultado. O resultado final está previsto para o dia 18 de dezembro. Os aprovados vão ser contratados por até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, e isso de acordo com a necessidade de IBGE e também o andamento dos trabalhos do censo. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8h38. Mayra, vamos aqui às informações nacionais. Notícias do Brasil. É isso aí, vamos às manchetes dos principais impressos do país na manhã desta terça-feira. Você confere com a gente, tá? Aqui no YouTube, Universidade FM 106, ou então diretamente lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Aqui em O Globo, na manchete, sanção comercial. Empresas pedem aos Estados Unidos que suspendam tarifa e governo mira negociação política. Empresários apelam contra a sobretaxa de 25%. O Planalto tentará acordo direto com gestão Trump, mas avalia que eleição dificulta acerto. Mayra, o que é que tem o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, Trump confirma ter agido para a FIFA rever pena atleta dos Estados Unidos. Suspensão de jogador foi revertida após telefonema Gianni Infantino. É isso aí. E, para finalizar com Folha de São Paulo, Trump confirma atuação ante a FIFA para reverter expulsão de atleta dos Estados Unidos. Infantino admite pedido de amigo, mas diz que decisão
é de comitê. E é isso aí. Estados Unidos foi para as cucuias. 8h40. Agora, Mayra Nogueira, vamos aqui diretamente para o ambiente nacional, continuar no ambiente nacional, tá? Falar agora sobre o tarifaço, né, que desafia a estratégia brasileira de negociação com os Estados Unidos. A informação é com a Cássia Balog. Vamos trazer agora aqui os detalhes, portanto, com Cássia Balog. As negociações em torno do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros começaram nesta segunda-feira e seguem até esta terça em uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR. O encontro reúne empresários, representantes de setores produtivos e outros interessados para discutir os impactos da medida. Nos bastidores, o setor empresarial brasileiro tenta convencer o governo norte-americano de que as tarifas podem prejudicar não apenas o Brasil, mas também consumidores e empresas dos próprios Estados Unidos. Além da discussão econômica, o cenário é marcado por preocupações com a influência da política nas negociações. Empresários brasileiros demonstram preocupação com a participação do candidato à presidência Flávio Bolsonaro na audiência e avaliam que uma maior politização do debate pode enfraquecer a posição do Brasil nas negociações. Para o doutor em Sociologia Política e mestre em Relações Internacionais Rafael Pons, esse é um dos principais desafios do Brasil neste momento. Em negociações internacionais, a capacidade de um Estado defender seus interesses depende, em grande medida, da coerência de sua posição. Então, quanto maior for a fragmentação da mensagem brasileira, menor tende a ser sua capacidade de barganha. Isso não é um problema de comunicação, é uma questão de capacidade estatal. Estados que conseguem coordenar seus atores domésticos costumam negociar em melhores condições do que aqueles cuja política externa se torna extensão de uma disputa política interna. Como a decisão final sobre as tarifas cabe à Casa Branca, segundo o pesquisador, a estratégia brasileira vai além das tratativas diplomáticas tradicionais. Outro elemento que é muito importante é evitar que a controvérsia seja interpretada como um conflito político mais amplo. Quanto mais a negociação permanecer concentrada nos seus efeitos econômicos concretos, maiores são as possibilidades de construção de soluções negociadas. Então, o que a gente tem em mente? Que as instituições multilaterais continuam oferecendo mecanismos importantes para administrar disputas comerciais. Caso as tarifas sejam mantidas, os impactos devem atingir principalmente setores brasileiros mais dependentes das exportações para o mercado americano, com reflexos sobre emprego, investimentos e arrecadação. Para Rafael Pons, o episódio também reforça uma tendência da economia internacional. O comércio tem sido cada vez mais utilizado como instrumento de estratégia política nas relações entre os países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog. É isso aí, Cassie Balog, muito obrigado pelas informações. São 8h43. Para finalizar o Jornal Rádio Universidade de hoje, tem informações locais, de novo, com Maiara Cordeiro. Falar sobre o SESI e o SENAI, numa iniciativa muito bacana, tá? Eles estão lançando cartilhas para conscientizar sobre os riscos das bets. Maiara. Com foco na prevenção e na promoção da saúde financeira e emocional, o SESI, Serviço Social da Indústria, e o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, lançaram 2 cartilhas educativas sobre os riscos das apostas online, conhecidas como bets, para estudantes e trabalhadores da indústria. As publicações apresentam informações sobre o funcionamento das apostas digitais e os impactos na saúde mental, nas finanças, relações familiares e no desempenho escolar e profissional. O material também aborda temas como educação financeira, tomada de decisões conscientes e a importância de buscar apoio diante de sinais de perda de controle. Para o economista e consultor empresarial, Wagner Matos, as apostas online estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, seja pelo celular ou pela televisão, e ao mesmo tempo o dinheiro do trabalhador foi ficando desvalorizado devido ao aumento da inflação. O acesso às apostas está muito fácil através dos aplicativos. E aí a gente vê essa febre, né, que está tendo aí das pessoas estarem querendo fazer esse dinheiro fácil. A gente observa que o nosso dinheiro ele está perdendo valor devido à inflação, aumento de custo, né? Então, acaba
não conseguindo fechar as contas de casa. E o trabalhador cansado, ele fica buscando uma alternativa de faturar para que ele possa ter uma tranquilidade. E aí ele acaba encontrando as beds. Então, o que a gente pode estar aconselhando é realmente a estar aproveitando esses aplicativos das beds, que tem uns mecanismos de controle, onde você coloca o limite de perda, coloca também o valor que você quer estar jogando mensalmente. Então, a gente precisa estar acompanhando e observando esse tipo de possibilidade que é disponível, e aí as pessoas podem estar controlando. A cartilha escola foi desenvolvida para estimular o diálogo entre estudantes, famílias e educadores, incentivando escolhas responsáveis e a prevenção desde a juventude. Já a versão indústria trata dos reflexos das apostas no ambiente de trabalho, como dificuldades financeiras, queda de concentração, riscos à segurança e impactos na qualidade de vida dos trabalhadores. As cartilhas estão disponíveis no site fiema.org.br, com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Muito obrigado, Maiara. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, prometendo voltar amanhã com mais informações a partir de 7h10 aqui no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, o que tem mais? Pois é, você vai ficar aqui por dentro, tem ainda a FSADU, tem o programa Fala Defensoria e, claro, na volta amanhã, 106, com música, informação e tem promoção, tá, Adalberto? Para os ouvintes aí que querem participar e, de repente, quem sabe sai um ganhador, uma ganhadora. Ainda essa semana sai o resultado. Fique ligado e fique ligado nos presentes também, né? É isso aí. 40 anos de Rádio Universidade, né? Talentos no ar, 40 anos de talentos no ar, é muito talento. É isso aqui mesmo. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Um ótimo dia para você, Adalberto Júnior. A gente se encontra já.